Bem-vindo ao nosso novo programa Matemática Divertida e Fantástica. A matemática não tem que ser difícil. A matemática ela é prazerosa. Nada dá mais prazer para uma pessoa quando consegue resolver os seus problemas. E para isso, nós temos que trabalhar com quantidades. E é isso que a matemática nos fornece. A matemática nos fornece meios para quantificar a natureza ao nosso redor, meios para realizar trocas, meios para equacionar os problemas de tal maneira que a gente possa resolvê-lo. Porque, afinal, a nossa existência é passo a passo solução de problemas. Fazer uma matemática divertida e fantástica é colocar situações simples que permitam a gente raciocinar um pouco. Porque a matemática, ela é raciocínio. A matemática ela é um raciocínio quantificador. Quem sabe matemática consegue procurar solução dos problemas que envolvem quantidades. E isso é o nosso dia a dia. Nós vivemos num mundo que tudo depende de quantidades, né? Tudo depende. Até a nossa existência é quantificada pelos anos. Todo o nosso comércio é baseado em quantificação e troca. E eu tenho que no meu dia a dia estar sempre alerta para poder fazer essa quantificação. Isso exige raciocínio. Não é necessário ser um matemático para resolver os problemas do cotidiano, mas é necessário ter um raciocínio matemático para poder enfrentar esses problemas. Nós vamos aqui nessa sequência de programas colocar para você situações simples, muitas que você talvez até tenha ouvido, para mostrar como que a gente cria a intuição, como que a gente cria o raciocínio matemático para poder resolver determinados problemas. Nossa intenção não é formar matemáticos, mas é formar mentes que não são aversas à matemática. Formar indivíduos que sabem do poder da matemática no nosso dia a dia. Tá certo? Lembre-se, matemática é parte do nosso dia a dia. Sem a matemática nós não conseguiríamos realmente conduzir a maior parte das tarefas que nós temos na nossa vida. Algumas coisas são muito simples, não é? Você vai ao supermercado e compra 12 garrafas de álcool gel. E você sabe que você consome uma garrafa de álcool gel a cada 3 dias. Portanto, você sabe, mesmo sem saber muita matemática, quanto tempo aquele estoque de álcool gel vai durar para você, não é isso? Quando vai ser a próxima vez que você tem que visitar o supermercado para adquirir o álcool gel? Essa é a rotina da matemática, tá certo? Toda vez que você entra num ônibus, você dá uma nota de dinheiro e olhando, você automaticamente sabe quanto é o troco que tem que vir. Então, na sua cabeça, todo momento, você está fazendo essas subtrações, somas, para poder lidar com os problemas do dia a dia. Para isso não precisa ser matemático, mas tem que ir desenvolvendo o raciocínio matemático. Na antiguidade, as pessoas adoravam se colocar em situações que exigiam um pouquinho de raciocínio matemático, né? Todo mundo conhece as histórias árabes sobre a matemática, sobre os cálculos, sobre os calculistas e sobre o desenvolvimento de tudo isso que nós temos hoje. Portanto, fazer um programa que traga situações divertidas e que o resultado é fantástico, de alguma maneira alimenta o nosso raciocínio para que a gente enfrente sempre os desafios da quantificação, da matemática, de uma forma natural. Todos têm essa capacidade, todos têm que exercitar essa capacidade. Então eu convido você para assistir os programas aqui do nosso Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, para juntos irmos no dia a dia vendo essas situações, e situações que parecem terrivelmente difíceis,
elas acabam sendo fáceis. Acabam sendo fáceis quando você adquire a forma correta de raciocinar com as quantidades, de raciocinar com os números. Tá bom? Muito bem, esse é o espírito deste conjunto de programas sobre matemática divertida e fantástica. Claro que muita gente pensa dessa forma e já produziu muito material que vai nos ajudar a elaborar essas aulas. Eu queria mencionar dois, que serão mais ou menos base de muitas coisas que nós vamos apresentar. O primeiro, Malbataran, é um nome fictício para o autor do livro O Homem que Calculava. É um homem, um viajante, a história de um homem viajante que vai para o mundo árabe, visitando os sheiks, visitando as várias comunidades, e é colocado em situações, e como ele era um homem que calculava, era um homem que tinha o raciocínio matemático presente em quase tudo que fazia e conseguia dar solução para os problemas que lhe eram colocados. Muitos dos exemplos que eu vou colocar aqui vêm do livro do Malbataran, é um livro já bastante conhecido da nossa comunidade aqui no Brasil, e o livro chama-se O Homem que Calculava. O segundo que eu vou fazer menção constantemente é o nosso querido Marco Maricone, do Instituto Ciência Hoje, que na revista Ciência Hoje, que é uma das excelentes revistas educacionais em ciência nesse país, coloca em cada número da revista situações de cálculo que são fantásticas e divertidas e, portanto, se encaixam bem no nosso espírito aqui de colocar você em situações que permita realizar a solução de problemas, desenvolvendo aí o seu raciocínio matemático. O primeiro problema que a gente vai resolver é o problema do comerciante que tinha na sua prateleira um determinado número de vasos ou garrafas, só que ele tinha um determinado número de garrafas ou vasos cheios, um determinado número que estava pela metade e um determinado número vazio. E ele recebe então 3 clientes. Ele daria 7 vasos, mas na verdade ele daria 7 vezes meia porção, tá certo? Que forma 3,5 porções para cada um. Então ele começou agora a pegar o cliente 1, o cliente 2 e o cliente 3, e ele fez então a seguinte divisão. Bom, todos terão os 7 frascos, tá certo? Então vamos colocar aqui 7 frascos para cada um dos clientes. Todo mundo vai levar 7 vasos para casa. E aí então, agora eu tenho que esses vasos têm que ser cheios, esses vasos têm que ser pela metade ou esses vasos têm que ser vazios, de tal maneira que todo mundo leve 3,5 porção para casa. Lembrando que um vaso cheio equivale a 2 porções meia. Tem que lembrar isso, né? Um inteiro equivale a 2 vezes meia porção. Então ele pegou inicialmente e falou, não, esse vaso aqui para esse cliente é cheio, esse é cheio, esse é cheio. Quantas porções meia tem aqui em 3 vasos cheios? Tem 6 porções meia, né? Porque cada um vale 2, 2 mais 2 mais 2 dá 6. Então faltou meia porção, ele veio aqui e deu meia porção para o cliente 1. Ó, então, tirando dos 7 vasos cheios
3, sobrou 2 vasos cheios agora. Bom, agora é divisível por 2. É fácil, porque eu dou para esse aqui o mesmo vaso cheio, o mesmo vaso cheio, dou para esse e dou para esse. E dou para esse. Então, aqui, tanto cliente 2 quanto cliente 3 ganham 2 vasos cheios. Só que 2 vasos cheios é apenas 4 porções de meio. Então, ele tem que dar mais 3 porções de meio. Então, eu vou dar mais 3 porções de meio, tá certo? Para cada cliente. Porque agora tirei um vaso com meio, sobrou 6, que também é divisível por 2. Então é fácil de dividir entre os outros 2 clientes. E o vazio? Bom, vazio é o que restou. Ficou, portanto, 3 vazio cada um. Esse levou 3 cheio e meio, mas de um modo geral, todos levaram a mesma quantidade. O 1 levou 7 vasos e 7 vezes meio porção de vinho. O segundo levou 7 vasos e também 7 vezes meio porção. E o terceiro também levou 7 vasos e 7 vezes meio porção de vinho. Se você pegar aqui, ó, vasos cheios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vasos pela metade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vazios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o calculista, ele tomou um princípio básico, que quando eu vou dividir, eu tenho que saber o mínimo que eu posso utilizar. Tá certo? É que nem fazer o troco. Nunca ninguém começa a fazer o troco contando a parte fina do troco. A gente vai contar as moedas finas que temos, 5 centavos, 1 centavo. Não é isso? Para que a gente saiba como poder dividir. Então esse é um problema que ilustra muito bem um raciocínio, que a gente começa com um problema que parece difícil. Pô, eu tenho 7 vasos cheios, 7 vasos com metade, 7 vasos vazios, e tenho que dividir tudo em 3 de tal maneira que cada um receba a mesma coisa. E, embora eu tenha dado a solução para começar, o raciocínio é trabalhar com a porção mínima que eu posso dar, que é meio. E que quando eu tenho um inteiro, um vaso cheio, ele equivale a 2 meio, a 2 pela metade. Tá certo? Em termos de porção, e aí eu distribuo da melhor maneira e acabo satisfazendo todo mundo, recebendo as mesmas porções e o mesmo número de vasos para levar para sua casa. Muito bem. Isso é um exemplo típico que a gente se encontra numa situação que acha que pode resolver só por tentativa e erro, mas na verdade podemos resolver com o raciocínio matemático. Espero que você tenha gostado do problema dos 7 vasos cheios, 7 vasos pela metade, 7 vasos vazios e 3 clientes para adquirirem todos esses vasos e receberem a mesma quantidade de tudo. Até o próximo programa.